Começar agora com essa aula de revisão, aula 14. Vamos basicamente fazer exercícios para praticar um pouco o que a gente já aprendeu. A prova ela vai pegar toda a matéria que foi dada das aulas 1 até 8. Tá? Essas aulas estão lá disponíveis lá no Unifom Online até a aula 8, né? Essa aqui seria a aula 14, mas é a aula de revisão. Então seria o conteúdo está da aula 1 a 8. Tá? A aula vai ser segunda-feira, dia 20, nesse mesmo horário, às 18 horas. Nós vamos fazer naquele esquema que eu já discuti com vocês de... Eu vou abrir lá um trabalho, né, Peraí só um instante. Eu vou abrir um trabalho lá na Unifom Online, vai estar lá a prova. E vocês vão ter 2 horas para resolver a prova e para publicar, tirar uma foto das respostas e colocar lá no Unifom Online na área de trabalho de cada um. E depois eu vou corrigir. Vocês... Bom, vamos ver. Eu creio que seja tranquilo. Mas num dia a gente vai estar junto lá, eu vou estar acompanhando todo o processo. E aí a gente tiver alguma dúvida, no momento lá a gente vai tirando. Eu vou estar lá online com vocês, provavelmente nessa mesma ferramenta aqui, enquanto vocês fazem a prova, tá? Bom, então voltando aqui, prova dia 20 às 18 horas, tá? E a matéria é das aulas 1 a 8, tá? E aqui está mais ou menos o que a gente viu nesse período. A gente viu todas essas etapas do processo de conversão de energia, né? Desde a produção primária até o consumo final energético, tá? Essa parte de fonte primária a gente iniciou mesmo falando de unidades, né? Aquela conversão de unidades, unidades de energia, de demanda, como é que você converte de uma para outra, tá? Sempre lembrando que demanda é uma taxa, tá? Demanda é uma taxa de consumo, ou seja, consumo no tempo, tá? E energia é o consumo em si, né? O valor em energia, quando a gente está falando de quilowatt-hora, de joule, de tonelada equivalente de petróleo, tá? De caloria, tudo isso é energia, tá? E a demanda seria uma taxa dessa energia, tá? Na engenharia elétrica a gente tem 1 kW, mas é equivalente a kJ por segundo, né? É uma taxa, né? De energia no tempo, tá? Mas você tem caloria por segundo, você tem outras formas de representar demanda, né? Taxa de energia, tá? Então a gente viu essa parte, depois a gente brincou um pouco com taxa de crescimento, né? Crescimento exponencial, como é que essa energia cresce no tempo, né? As fórmulas, principalmente energia, crescimento exponencial, isso a gente vai olhar, tá? Depois a gente passou umas aulas falando de carga, característica de carga, curva de carga, como é que se caracteriza uma carga final, tá? Como é que são as cargas que são divididas por carga residencial, comercial, industrial, tá? Quais são as características, né? Principalmente aquela história de curvas de carga e como é que as características que o planejador precisa para definir uma carga. E também, obviamente, taxa de crescimento no tempo. Tá? E os trabalhos de vocês foram mais nessa parte de centro de transformação, como é que você transforma energia primária em energia secundária. Os trabalhos de vocês também é matéria do AV1, né? Pode ser que eu faça alguma pergunta específica do trabalho que cada um fez. Tá? Então, não sei se vocês têm que estar de olho também. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Não. Ok. É... Bom, estou gravando. Já comecei às 18 horas.
Bom, então só revisando aqui aquela história de crescimento exponencial, uma coisa que eu pego muito, né? Você sabe que o valor que você está procurando da unidade que você está, na unidade não, do que você está querendo saber, se é a população, se é uma determinada carga, né? Vai ser o valor inicial dela, y0, multiplicado pela exponencial da taxa de crescimento, k, pelo tempo que a gente está trabalhando, tá? Obviamente, se a gente quer obter a taxa de crescimento ou o tempo, você tem que desenvolver essa fórmula aqui de tal sorte, né? Você puxa esse y0 aqui para baixo, bota logaritmo dos dois lados, né? Você vai acabar obtendo que kt vai ser igual ao logaritmo, né, natural. Ixi, esse aqui é o problema que eu ainda tenho de y sobre y0. Então isso aqui é quando você quer obter ou tempo ou a taxa, tá? Aí você joga um para o lado e obtém o valor que você está procurando, tá? Também tem essa mesma teoria aplicada à potência, né? A relação entre potência, né, taxa de consumo em um determinado momento com a taxa de consumo inicial tem essa mesma relação, tá? Mas aí você também pode desenvolver essa expressão para obter a energia consumida no intervalo T1 a T2, tá? Então a expressão é essa. Aí com isso você pode calcular tempo, né? Aqui no caso você tem um índice estático, é basicamente energia por taxa de consumo. Quanto tempo uma determinada reserva de energia vai durar quando consumida a uma determinada taxa de consumo, tá? Se tem alguém aqui querendo entrar. Tiago, ok. Então, isso aqui vocês obtêm lá naquelas aulas, tá? E se você não está usando o índice estático, não quer saber o índice estático, se a taxa de consumo está variando na taxa K, você tem outra expressão para o tempo que vai durar aquela energia, né? O tempo de duração de uma reserva, tá? E aqui uma taxa que faria a reserva durar infinitamente, né? Que é esse último caso aqui, né? Deixa eu botar aqui, né? Esse aqui seria o taxa que você pega, é o menos a taxa de consumo dividido pela energia, quantidade total de energia daquela reserva num determinado momento. Eu vou ter que sair aqui nesse momento, eu tenho que estar sempre autorizando a entrada. Não sei como é que eu faço para autorizar automaticamente esse negócio. Bom, então vamos lá, vamos praticar um pouco, fazer uns exercícios aqui para vocês ficarem mais afiados aqui para o horário da prova, tá? Normalmente, a minha prova, né? Acho que é a primeira vez que vocês vão fazer, quem já fez as disciplinas sabe mais ou menos, tem uma primeira questão que eu coloco uma situação, e aí eu faço umas 3 ou 4 perguntas sobre essa situação genérica que que eu levanto nessa questão, tá? Então aqui eu estou dando um exemplo de um tipo de questão que eu faço. Eu estou dando aqui que um caso de uma ilha no Oceano Pacífico que é autossuficiente em energia e pretende continuar assim nos próximos 30 anos, ou seja, toda a energia dela é gerada na própria ilha, tá? Aí eu dou a informação que a população em 1990 era de 1,2 milhões de habitantes e tinha uma taxa de consumo energético per capita de 0,8 kW. Que eu estava falando, taxa de consumo energético é uma potência, né? 0,8 kW por pessoa, tá? Lá vou eu de novo, peraí. Tá entrando aí o Caio. Então vamos lá. Taxa de consumo 0,8 em 90. Em 2010, a população subiu para 1,6 milhões e a taxa de consumo por pessoa subiu para 1 kW. Tá? Eu estou falando taxa de consumo energético. Aí depois eu digo, a taxa de consumo de eletricidade,
corresponde a 50% desse valor e se manteve inalterado no período. Tá? E o consumo não elétrico, ou seja, se a taxa de consumo de eletricidade corresponde a 50%, o consumo não elétrico, obviamente, vai ser os outros 50%. E eu dou a informação de que ele depende inteiramente de gás natural. Tá? A única fonte energética fóssil da ilha é gás natural, cujas reservas em 2010 eram de 21 bilhões de metros cúbicos. Atualmente, a energia da ilha é suprida de eletricidade por duas geradoras térmicas a gás natural, de potência instalada de 500 MW cada, e uma potência instalada de geração eólica de 2,5 MW e ainda planta de energia fotovoltaica e de geração distribuída. Pronto, aí é o cenário que a gente tem aí para lidar. Tá? E aí eu vou fazer as questões sobre esse cenário aí. Tá? Considerando a taxa de crescimento exponencial, já estou dizendo aqui que estou trabalhando com taxa de crescimento exponencial, ocorrido no período de 90 a 2010, ou seja, vou considerar essas taxas de crescimento desse período, determine a população e os consumos energéticos elétrico e não elétrico no ano de 2040. Então, estou perguntando a população, e aqui eu estou procurando o consumo de eletricidade e de não eletricidade. Agora eu não estou querendo mais taxa de consumo, eu quero o consumo. Tá? Então, essa é uma questão. E aí, na segunda questão, eu pergunto qual é o consumo não elétrico da ilha em quilojoule em 2040. Essa questão já está basicamente respondida na primeira. Eu já calculei aqui o consumo não elétrico, mas eu estou especificando pedindo em quilojoule aí na questão 2. Tá? E na questão 3 eu pergunto, considere que em 2010 as usinas térmicas a gás supram 90% do consumo de eletricidade da ilha. Determine a quantidade de gás natural fornecida à usina ou às usinas, são duas, em metros cúbicos durante este ano. Tá, vou corrigir aqui as usinas. Considerando que o rendimento do processo de conversão de energia, conversão de gás para eletricidade, é de 35%. E dou o conteúdo energético do gás natural. 3,7 vezes 10 elevado a 8 kJ por metros cúbicos. Obviamente que eu vou dar lá nos anexos essas expressões de crescimento exponencial, essas tabelas de conversão de joule para quilowatts, tudo vai estar lá nos anexos. Tá? Todas as fórmulas que precisam estão lá. Então, vamos lá resolver essa questão. Tá? Eu já resolvi antes, estou com problema para fazer a escrita desse aqui na tela, ainda tem que resolver esse problema. Enquanto não resolvo, eu fiz aqui e vamos acompanhar aqui. Tá? Então, o que eu coloquei aqui? O primeiro passo, e passo muito importante, organizar as informações. Tá? Quando você tem uma questão que tem muitos dados, para você, antes de resolver, o ideal, para você não se atrapalhar, é você organizar essas informações. Então, lá no texto, eu tinha lá um dado de população. Em 1990, 1,2 milhões de pessoas. Em 2010, 1,6. Tá? Taxa de consumo energético per capita. 1990, 0,8. 2010, 1 kW. Tá? Consumo elétrico per capita. Na verdade, taxa de consumo elétrico per capita. Tá? Taxa. Para não atrapalhar aqui. Taxa. 50%, tem lá na questão. Então é 0,4 em 1990 e 0,5 em 2010. É sempre 50%, isso não se altera. A mesma coisa o consumo no elétrico. 0,4 e 0,5 em 2010. Tá? Aí eu tenho reserva de gás natural, tá? Que é 21 vezes 10 elevado a 9 metros cúbicos. Tenho como geração duas térmicas de 500 MB,
eólica 2,5 mega e mais fotovoltaica IGD. Pronto. Então isso aqui são as informações que eu tenho, tá? O item 1 pergunta: qual vai ser a população, mantido esse crescimento de 90 a 2010, como crescimento exponencial, qual seria a população e o consumo elétrico e não elétrico em 2040, tá? Então vamos lá. Tem as expressões, né, do y igual a y0, kt. Se eu quero calcular a taxa de crescimento, ele vai ser 1 sobre o tempo, logaritmo natural de y sobre y0, tá? E para a população, tá, o período é de 90 a 2010, então são 20 anos, tá? O k vai ser 1 sobre 20, o logaritmo de 1,6 sobre 1,2. Fazendo essa continha aqui, você obtém 0,0143, que vai dar 1,43 ao ano. Quer dizer, nesse período 90 a 2010, a população cresceu 1,43% todo ano. Tá? Você faz a mesma conta para a taxa de consumo. O período é o mesmo, 20 anos, vai ser logaritmo. Tinha uma taxa de consumo 1 em 2010, 0,8 em 99, dá um crescimento de 1,1% ao ano nesse período. Como é que vai ser em 2040? Aí você usa aquela expressãozinha lá de cima, que é o consumo no determinado tempo, y, consumo inicial y0, multiplicado pela exponencial da taxa de crescimento vezes o tempo. Tá? Então você pega como base o ano de 2010, obviamente, tá? Mas daria o mesmo pegar o de 90, porque a taxa se mantém. Tá? E você tem que a população em 2040 vai ser igual à população de 2010, 1,6, o exponencial de 0,0143, que é esse 1,43% ao ano, vezes 30, que são 30 anos, de 2010 para 2040. Você obtém 4,35 milhões, que é a população em 2040. Taxa de consumo, 2010 é 1, crescimento 0,0111, né, que é 1,1, vezes 30. Espera aí só um instante. Eita, aqui vai ter que descartar tudo. Não, alarme falso. Bom, então continuando. Taxa de consumo. 1 vezes isso aqui vai dar 2,71 kW. Essa é a taxa de consumo. Qual foi? A pergunta era, eu quero saber o consumo elétrico e não elétrico. Tá? Então, o consumo elétrico é essa taxa de consumo, 2,71, que é per capita, né, por pessoa. Né? A gente viu aqui do lado. Per capita. Oi, pode perguntar. No caso Y0, ele é 1 porque em 2010... Putz, é difícil achar esse pontozinho aqui, tá aqui. Em 2010, tá? Que é o meu ano de referência, ele era 1. Tá? Ele era 0,8 em 90 e é 1 kW por pessoa em 2010. Como eu estou pegando o crescimento de 2010 a 2040, então o Y0 meu, né, da taxa de consumo é 1. Tá? Certo? Aí eu pego e jogo aqui, boto 30 anos aqui, o T é 30, né? E a taxa de crescimento é essa aqui. Cuidado, aqui é 0,0 porque não é em porcentagem, né? Aí dá 2,71 em 2040, tá? E aí eu vou fazer as contas. 2,71 vezes a população, que eu peguei aqui, né? Porque eu tenho o valor por pessoa, então eu tenho que multiplicar pela população para saber o consumo, né? 4,35 vezes 10 elevado a 6 é 4,35 milhões, né? Vezes 0,5, por que 0,5? Porque o consumo elétrico ele corresponde só a 50%. Tá? Então estou pegando 2,71 vezes 0,5, né? Então estou botando aqui os 50%, porque isso aí não se altera. Tá? Esse 0,5 aqui é de 50%, né?
50% é consumo elétrico e 50% é consumo não elétrico. Esses detalhezinhos aqui é que às vezes a gente esquece e erra, tá? Então é 50. E aí eu boto aqui o número de horas do ano. Olha, eu quero consumo, eu tenho a demanda por pessoa, tá? Então eu tenho uma demanda em quilowatt, eu preciso saber o consumo em quilowatt-hora do ano em 2040. Então eu tenho que multiplicar por 8.760, tá? Então eu vou obter esse valor aqui, 51,79, tá? E aí eu vou fazer uma correção aqui, porque não é gigawatt, é terawatt. Se vocês quiserem fazer a conta aí, vocês vão ver que não é gigawatt, é terawatt, certo? Terawatt. Aqui é 10,6. Se você multiplicar isso aqui, você vai obter 51.790, né? Só que aí vai ser kilowatt, né? E aí, botando aí os 10,3, você chega em terawatt. Depois você pode checar isso aí. Mas é terawatt. Vou de novo checar aqui se alguém tá certo. É terawatt-hora, certo? Então tá aqui, a resposta do item 1 vai ser 4,35 milhões de habitantes em 2040, um consumo de 51,79 terawatt-hora consumo elétrico e um consumo de 51,79 consumo não elétrico, em terawatt-hora. Pronto. Se eu tenho um consumo elétrico, consumo, pronto. Já sei o que é que vai se consumir em 2040, tá? Pensei que tinha alguém entrando, mas não tem não. Ok, então, qual era a outra questão? Então, tá aqui, eu respondi. Considerando a taxa de crescimento exponencial, determine a população e os consumos energéticos elétricos, não é pronto. Aí depois ele pergunta, determine o consumo não elétrico em kJ da ilha em 2040. Bom, então, vamos lá. Aqui está errado também. Aqui eu já acrescentei, ó, 2040 eu botei 4,35 milhões a população, 2,71 kW a taxa de consumo per capita, que dá 1,35 para o elétrico, 1,35 no elétrico, e aproveitei e botei aqui já o consumo, que é terawatt. Terawatt, pronto. Terawatt-hora, tanto o consumo elétrico e o consumo não elétrico per capita. E a pergunta é, em terajoule, né? O consumo não elétrico em 2040 em terajoule. Então eu vou pegar lá naquela tabelinha de conversão que vai estar lá no anexo, você vai ver que para converter de gigawatt-hora para terajoule, basta multiplicar por 3.600, tá? Então eu tenho aqui o consumo de 51,79 terawatt-hora, tá? Multiplico por 10,3 para transformar para gigawatt-hora e multiplico por 3.600 para transformar para terajoule, tá? Então eu tenho aqui 186,44 vezes 10 elevado a 6 terajoule, tá? Só que a pergunta foi em kilojoule. Então para me passar de tera para quilo, eu vou ter que multiplicar 10,3 para passar para giga, 10,6 para passar para mega e 10,9 para passar para quilo. Então 10,6 mais 10,9 vai dar 10,5. Então a resposta seria isso aqui. Consumo em kilojoule, tá? Não elétrico seria isso aqui. 186,44 kilojoule. Está aqui, mais uma pessoa querendo entrar. Caio, ok.